O Brasil, terra de exuberância sem fim, um verdadeiro caldeirão cultural. Mas por trás das paisagens de tirar o fôlego, escondem-se histórias que desafiam a lógica. No coração das matas fechadas, sussurram os mitos e lendas ancestrais. Histórias de criaturas míticas, guardiãs de um mundo mágico e aterrorizante. Preparem-se, pois hoje vamos mergulhar no lado mais obscuro do folclore brasileiro. Vamos desvendar os mistérios e segredos das criaturas que assombram o imaginário popular. Adentrando a mata fechada, verdejante e cheia de mistérios, damos de cara com o Curupira, o guardião ancestral da floresta. Seus pés virados para trás confundem quem desrespeita a natureza. O Curupira é forte como um touro e se move com a agilidade de um gato. Ai de quem ousar destruir a natureza, porque a fúria do Curupira não perdoa. E das sombras da mata surge ela, a Caipora, entidade ancestral e poderosa, guardiã implacável da fauna e flora. Com sua aparência grotesca, meio gente, meio bicho, a Caipora cavalga um porco selvagem, comandando uma verdadeira gangue de feras indomáveis. Seus olhos vermelhos parecem duas brasas ardentes na escuridão, e o som do seu berrante ecoa pelos grotões, um aviso de arrepiar para aqueles que ousam desafiar a lei da mata. Caçadores gananciosos e exploradores sem coração, cuidado! Vocês são os alvos preferidos da fúria da Caipora. Perdidos e com o grito entalado na garganta, os invasores se tornam presas fáceis da ira da Caipora, que os castiga com a fúria da própria natureza. Cai a noite, a lua lança sombras alongadas sobre a mata e um canto melancólico e aterrorizante corta o silêncio. É a Matinta Pereira, a bruxa que se transforma em pássaro, aterrorizando os moradores do interior do Brasil. Envolta em um manto negro esfarrapado, a Matinta Pereira surge como uma velha corcunda e assustadora, com olhos penetrantes que parecem ler a sua alma. Seu canto, um lamento triste e agourento, é como um aviso de que algo ruim vai acontecer. Tragédias, doenças, azar. Matinta também é conhecida por pedir tabaco às pessoas, e aqueles que negam seu pedido são amaldiçoados, sofrendo desgraças inexplicáveis. Bicho-papão, o terror que assombra os sonhos das crianças. Escondido nos cantos escuros do quarto, embaixo da cama ou dentro do armário, o bicho-papão é a materialização dos medos infantis. Uma criatura disforme e aterrorizante que se alimenta da desobediência. Criado pelas mães para colocar ordem na casa e fazer a molecada dormir mais cedo, o bicho-papão se tornou uma lenda onipresente no folclore brasileiro, presente em diversas culturas e regiões. Tem gente que acredita que ele seja uma criatura que muda de forma, como um camaleão, de acordo com o medo da criança, enquanto outros o descrevem como um monstro horrendo, com garras afiadas e dentes que parecem facas. Mula sem cabeça. A alma penada em chamas. Imaginem só. A noite está escura, o céu cortado por relâmpagos, e um estrondo de arrebentar os tímpanos faz a terra tremer. É a mula sem cabeça. Uma mulher amaldiçoada que corre solta pelos campos, espalhando terror e aflição. Condenada a vagar eternamente sem cabeça, com chamas saindo do pescoço decepado, a mula sem cabeça é a personificação da fúria e do desespero. Toda santa noite, principalmente na madrugada de quinta para sexta-feira, a mula sem cabeça galopa sem rédeas, soltando relinchos de gelar o sangue e queimando tudo que vê pela frente. Boitatá, a serpente de fogo guardiã da natureza. Nas profundezas das matas brasileiras, um brilho intenso corta a escuridão. Seria um vagalume? Uma lanterna? Não. É o boitatá, a serpente de fogo, guardiã ancestral da flora e da fauna. Seus olhos flamejantes brilham na escuridão, e sua pele escamosa emite um calor intenso,
queimando tudo aquilo que representa perigo para o equilíbrio natural. Dizem que o boitatá é a alma de uma cobra gigante que morreu protegendo seu lar de um incêndio devastador. Desde então, ele vaga pelas matas, protegendo-as do fogo e daqueles que ousam destruí-las. Cabeça satânica. O presságio macabro que flutua na noite. No silêncio da noite, um vulto macabro flutua no ar, pairando sobre casas e florestas, como um urubu que sente o cheiro da morte. É a cabeça satânica, uma aparição aterrorizante que assombra o folclore brasileiro. Com olhos faiscantes e uma expressão de puro mal, a cabeça satânica observa tudo ao seu redor, espalhando o medo e a aflição, como um vento gelado na espinha. Tem gente que acredita que seja a alma penada de um pecador, condenado a vagar eternamente sem corpo, como castigo pelos seus pecados. Outros juram de pés juntos que é um enviado do tinhoso, que se alimenta do medo e da energia negativa dos vivos. Corpo seco. A alma atormentada que clama por descanso. Imaginem a figura: um corpo só osso, coberto por pele ressecada e rachada, com olhos vazios que parecem sugar a vida de quem ousa encará-lo. É o corpo seco, a alma atormentada que vaga pela terra em busca de paz, mas não encontra. Dizem que o corpo seco foi um homem ruim da cabeça e do coração, que maltratava a família e passava a perna nos outros. Quando bateu as botas, sua alma não tinha para onde ir, nem o céu queria, nem o inferno o aceitava. Condenado a vagar eternamente como um espectro grotesco. O corpo seco perambula por lugares ermos e desertos, assustando viajantes e espalhando o terror por onde passa, como um aviso de que a maldade não compensa. Lobisomem, a fúria selvagem que assola a noite de lua cheia. A lenda do lobisomem é famosa no mundo todo, mas aqui no Brasil, ela ganha um tempero especial, de arrepiar. Quando a lua cheia ilumina a noite, um homem amaldiçoado se transforma em uma fera feroz, o lobisomem. Com garras que parecem facas, presas longas e um uivo de fazer qualquer cachorro ter inveja, ele percorre as cidades e vilarejos, espalhando o pânico e a destruição. Dizem que o lobisomem é o 7º filho homem de uma família cujos filhos anteriores sejam todas mulheres, tornando-se um lobisomem na puberdade. Para deter um lobisomem, só com uma bala de prata. Mas cuidado, essa criatura é esperta e difícil de ser pega. Yara. A sedução fatal das águas. No fundo dos rios, lagos e cachoeiras do Brasil, esconde-se uma criatura mitológica de beleza estonteante e poder letal, a Yara, também conhecida como Mãe d'Água. Com sua voz doce e melodiosa, ela atrai os homens para as profundezas dos rios, prometendo amor eterno e prazeres sem fim. Mas cuidado, a beleza da Yara esconde um segredo mortal. É fria, calculista e perigosa como correnteza em dia de enchente. Dizem que a Yara é a alma de uma índia que morreu afogada e que agora vaga pelas águas, buscando vingança contra os homens que a fizeram sofrer. E assim termina nossa jornada pelo lado mais obscuro do folclore brasileiro, um universo cheio de mistérios, medos e ensinamentos ancestrais. As criaturas que conhecemos hoje são apenas a pontinha do iceberg do nosso folclore. Cada cantinho desse Brasil, cada comunidade, tem suas próprias lendas, seus próprios personagens fantásticos, que ajudam a explicar o inexplicável e a manter viva a chama da tradição oral, passada de geração em geração. Essas foram as 10 criaturas mais tenebrosas do folclore brasileiro. Mas não se enganem, existem muitas outras à espreita. O que aprendemos com essas histórias de arrepiar? Que o folclore não é apenas parte da nossa cultura, mas também um espelho dos medos e mistérios que nos cercam.
Gostou do vídeo? Então já sabe, né? Curta, compartilhe e se inscreva para mais histórias aterrorizantes e fascinantes como essas.